Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa conversa sobre potenciação e pensar no caso em que a base é um número decimal. Para você entender, vamos direto para um exemplo. Se eu tiver 0,1 elevado ao quadrado, pela definição de potência, a gente faria o 0,1 aparecer duas vezes na multiplicação, efetuaria essa multiplicação, eu chegaria em 0,01. Vamos ver mais um exemplo. Se eu tiver 0,1 elevado ao cubo, eu terei 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 e chego então a 0,001. Agora, observa comigo essas duas potências. Eu tinha o 0,1 elevado ao quadrado, o 0,1 só tem uma casa decimal. A potência, quer dizer, o resultado, teve duas casas decimais. A gente conta como casa decimal aquilo que vem depois da vírgula, tudo bem? Então, eu tenho aí o 0, e aí depois da vírgula eu tenho o 0 e o 1, são duas casas decimais. No outro exemplo, ainda com o 0,1, uma casa decimal só, o expoente era 3. E o resultado, quer dizer, a potência, teve 3 casas decimais. Então, para você saber quantas casas decimais vai ter a potência de uma base decimal, basta você, por assim dizer, pegar o expoente e multiplicar pela quantidade de casas decimais. Como no nosso exemplo, o 0,1 tem só uma casa decimal, quando o expoente é 2, eu faria duas vezes uma casa decimal. Então, o resultado teve duas casas decimais. No nosso segundo exemplo, o 0,1 ainda com uma casa decimal, para o expoente 3 eu farei 3 vezes uma casa decimal, que vai dar 3 casas decimais lá no resultado. Por isso, o 0,001. E se o número decimal tem duas casas decimais? O princípio é o mesmo. Pensa comigo em 0,02. Vamos elevar isso ao quadrado. Como a nossa base tem duas casas decimais e o nosso expoente é 2, eu vou fazer duas vezes duas casas decimais e já sei que a minha resposta tem que ter 4 casas decimais. E aí, o que eu faço agora? Eu vou me preocupar só com esse 2 aí do 0,02. Esse 2 elevado ao quadrado vai dar 4. O 4 ocupa só uma casa. Então, como eu sei que a minha resposta tem que ter 4 casas decimais, eu vou ter 0,0004 para ocupar a quarta casa decimal. Mas e se eu tivesse 0,02 elevado ao cubo? Então, eu vou pegar esse 3 do expoente e multiplicar pela quantidade de casas. Eu terei 3 vezes 2 casas, vai dar 6 casas decimais no resultado. Sendo assim, agora eu vou me preocupar só com esse 2 da base, vou elevar ele ao cubo, deu 8. O 8 ocupa só uma casa decimal, então a minha resposta lá, a minha potência vai ser com 6 casas, tá? 0,0000 e a sexta casa vai ser preenchida pelo 8. Mas e se eu tenho um número, digamos, como 0,4 elevado ao cubo? 0,4 tem apenas uma casa decimal. Como está elevado ao cubo, eu sei que o resultado vai ter que ter 3 vezes uma casa decimal, 3 vezes 1, 3 casas decimais. O que eu faço agora? Eu já sei que o resultado tem que ter 3 casas decimais, então vai ser 0, e 3 casas decimais depois. Vou pegar esse 4 e vou elevar ele ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4 vai dar 64. 64 tem duas casas decimais e a minha resposta tem que ter 3. Então, o meu resultado vai ser 0,0, que já é uma casa, 6, a segunda casa, 4, a terceira casa. A gente pode explorar isso com mais cuidado, ver mais alguns exemplos, mas para a nossa conversa não se alongar, eu vou parar por aqui e deixar você praticar. Praticando, você vai descobrir muita coisa interessante aí, que vai ajudar muito a prosseguir em seus estudos. A gente se vê, então, na próxima conversa.